Outro assunto que me chamou a atenção e eu quis trazer aqui para vocês é o seguinte: desempregados, familiares de presos, os excluídos por engano do auxílio emergencial no valor de R$600. Olá, meus amores, eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Bom, documentos enviados ao Ministério Público Federal mostram falhas que podem ter deixado de fora pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial de R$600, né? Olha só, na base de dados desatualizadas e decisões políticas podem ter deixado de fora quem realmente tinha direito a receber o auxílio emergencial de R$600, criado para combater os efeitos econômicos do novo 19 Sem Fronteiras. Até agora, 36,8 milhões de pessoas receberam a resposta negativa ao pedido do do auxílio emergencial. Quem recebeu negativo ou recebeu mensagem negado não poderá refazer o seu cadastro, pois está negado. Só pode fazer aqueles que tiverem como mensagem inconclusivos. Significa que dados podem estar errados ou faltando complementos ali dos seus dados pessoais, né? Parte delas podem ter ficado sem dinheiro por engano. A segunda parcela do auxílio começa hoje, dia 18, né? O benefício pode ter sido negado, por exemplo, as pessoas que perderam o emprego depois do dia 16 de março, graças à base de dados escolhida pelo governo para decidir quem tem direito ou não ao benefício. Assim, pessoa cuja a empresa for atingida pela crise econômica provocada pelo o 19 Sem Fronteira pode ter ficado sem o auxílio. Também pode ter sido excluídas pessoas que tenham sido candidatas ou eleitas como suplentes de vereadores nas últimas eleições de 2016, independentemente do número de votos recebido. Isso porque o governo decidiu cruzar dados com o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo sem previsão legal. Além disso, o Ministério da Cidadania também resolveu vetar o recebimento do benefício de parte das pessoas que tenham famílias presos ou familiares presos, mesmo aqueles que tinham direito ao auxílio, novamente, sem qualquer previsão na lei que criou este benefício. Apesar da negativa aparecer em documentos oficiais, o Ministério negou, que tenha impedido impedido a entrega dos benefícios a estes grupos de pessoas. Nos familiares de presos, quase 40 mil pessoas podem ter sido atingidas, segundo o próprio Ministério. Os problemas foram constatados por especialistas em políticas públicas e procuradores da República, com base em informações fornecidas pelo governo à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o PFDC, do Ministério Público, na última quarta-feira, dia 13 de maio. Ao mesmo tempo, os cruzamentos de dados feitos pelo Ministério da Cidadania e pela Dataprev, que é a empresa pública de gestão de dados do INSS, não evitaram que pelo menos 73.242 pessoas ligadas ao Ministério da Defesa receberam esse benefício, possivelmente
de forma irregular. Em nota, a pasta disse que 43,9 milhões foram distribuídos a militares da ativa, da reserva, pensionistas e anistiados. Segundo o governo, 59,2 milhões de pessoas já foram beneficiadas com 35,5 bilhões do auxílio emergencial até agora. Até quinta-feira, dia 14, 1,53 milhões de pedidos seguiam em análise pela Dataprev. Outros 4,19 milhões de pedidos seguem aguardando o processamento ainda. Estes números, no entanto, representam uma pequena fração do total de 118,2 milhões de pedidos de auxílio apresentados. Do total, 112,5 milhões, ou 95,2%, já tinha sido processado pela Dataprev. Do total de pedidos, 59,2 milhões foram atendidos pelo governo e os outros 36,8 milhões foram considerados inelegíveis, sem direito a esse benefício, isto é, sem direito aí ao benefício de R$600. E a origem do problema? Como foi? Olha só, quando uma pessoa se cadastra para receber o auxílio emergencial, as informações prestadas por ela são conferidas em uma série de bases de dados do governo, para saber se o pedido se enquadra nos critérios definidos por lei. No entanto, a escolha de algumas dessas bases de dados pode ter feito que as pessoas que tinham direito ao benefício ficassem privadas ao auxílio. Para saber se a pessoa tinha emprego formal, por exemplo, foi usada a base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, atualizada até o dia 16 de março. Quem perdeu o emprego depois desta data, portanto, teve o pedido negado, mesmo se estivesse dentro dos critérios determinados pela lei. Outro caso é o Ministério da Cidadania e a Dataprev decidiram confrontar os pedidos do auxílio com um repertório de dados dos eleitorais do TSE, dados eleitorais do TSE, para evitar que políticos com mandatos eleitos recebessem o benefício. O órgão, no entanto, decidiu vetar o benefício até mesmo para pessoas que ficaram como suplente de vereador nas eleições municipais de 2016, sem assumir qualquer cargo. O Ministério da Cidadania também extrapolou o que diz a lei ao deixar de fora o benefício às pessoas com familiares presos. A restrição foi revelada pela Dataprev na resposta ao Ministério Público. Ficou estabelecida pelo Ministério da Cidadania que, ainda de forma não definitiva, a restrição de acesso ao auxílio emergencial requerente a membro de grupo familiar constante na base de dados referenciadas, disse a Dataprev em resposta ao Ministério Público. Para esses casos, parentes de presos, ficou determinada pelo Ministério da Cidadania o enquadramento na classe retidos, para posterior definição definitiva acerca da concessão, acrescentou o órgão. Já os especialistas dizem que o governo deveria ter sido mais cauteloso ao determinar tais cruzamentos de dados que seriam feitos e quais bases de dados seriam usados. É um cruzamento de informações que não é consistente e suficiente para a gente ter segurança de que a pessoa tem direito ou não tem direito ao auxílio. Serão contempladas, diz Leonardo Ferreira,
mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC e presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, um grupo de pressão que defende a adoção desse tipo de política de distribuição de renda. Abro aspas. O Brasil não deve negar a ninguém quando se trata de uma política social, especificamente política de transferência de renda. Isso se deve às várias experiências de vários partidos em níveis municipais, estaduais e principalmente como o Bolsa Família e o Bolsa Escola. Mas o governo federal se encasquelou e tomou uma série de decisões erradas. Se tivessem constituído um grupo aberto para técnicos especialistas acadêmicos, não estaria errado tanto. Começou com aquele erro grave do CPF. Um monte de gente foi incluída por estar com CPF irregular, excluída. Um monte de gente foi excluída por estar com CPF irregular, por não ter votado nas últimas eleições, sendo que o CPF não era uma exigência da lei, disse os especialistas. Se o governo fosse mais transparente e mais aberto à colaboração, isto não teria acontecido, afirma Ferreira, né? Quanto à restrição aos familiares de presos, para o procurador, o senhor Júlio José Araújo Júnior, um dos responsáveis pelo pedido de informações ao Ministério da Cidadania, a pasta terá agido de forma ilegal, né? Caso fique aprovado que impediu deliberadamente o recebimento de pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial. Abro aspas, há uma ilegalidade quando eles criam um critério, como no caso dos familiares de presos, que não está previsto na lei. E essa conferência, esse batimento de dados, não encontra respaldo na legislação, né? O senhor Júlio José também diz que as informações reveladas pelo Ministério da Cidadania e pela Dataprev deverão ser levadas em conta as ações judiciais que discutem o acesso ao auxílio emergencial. Mas é possível também fazer uma abordagem específica. Certamente que as medidas serão tomadas em relação aos problemas. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o PFDC, não descarta a fórmula de recomendações sobre o assunto, segundo ele. Ao longo do mês de maio, o Ministério Público Federal pediu a instauração de inquérito para apurar irregularidades e atrasos no pagamento em vários estados do Brasil. Há procedimentos em curso como Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e no Distrito Federal, que houve atrasos de pagamentos. Já em Sergipe, por exemplo, a ação civil pública formulada pelo Ministério Público incluiu pedidos para que sejam atualizados os dados das pessoas que perderam o emprego, para evitar que as pessoas fiquem sem esse acesso ao benefício por causa da desatualização da base de dados do CNIS. E agora? O Ministério da Cidadania irá corrigir esses erros. Olha o que diz. A reportagem questionou o Ministério da Cidadania sobre essas falhas. A pasta diz que corrigirá os problemas em relação às pessoas que perderam o emprego recentemente. Eventualmente, a base de dados será atualizada. Também diz que fará correções para as pessoas que tenham sido candidatas nas eleições municipais e tenham direito ao benefício. Já no caso dos desempregados, a desatualização da base de dados
não significa que o trabalhador desempregado ficará sem o auxílio emergencial, caso se enquadre nos critérios legais para receber o auxílio. Tudo dependerá do momento em que solicitar o auxílio. Vale destacar que o sistema estará aberto até o dia 2 de julho de 2020 e todos aqueles que estiverem direito ao auxílio emergencial, respeitando as determinações legais das leis, serão contempladas com as 3 parcelas. Bom, pessoal, ficou um pouco longo, mas dá para vocês ver que existe muita coisa errada, né, dentro aí desses cruzamentos de dados, apesar da tecnologia, né, que temos hoje. Muito obrigada pela sua paciência, pelo seu carinho e até o próximo vídeo.